Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, a resolução de exercícios de estatística com vocês, tá ok? Eu estou avançando com a matéria com vocês. Estou achando interessante fazer assim, eu estou avançando um pouco com a matéria. Muito bem. Eu vou falar aqui, hoje de medidas de dispersão de uma maneira mais profunda. Devo usar mais 2 semanas, duas aulas para falar delas. Uma delas é o desvio mediano, o outro é o desvio padrão, o famoso desvio padrão, tá? A gente vai trabalhar as duas ideias, compará-las, tá? A aula de hoje é basicamente só para aprender a calcular, tá? Não vai ser muito para diferenciar, vai ser mais para calcular e apresentar algumas características. Vai demorar um pouquinho até a gente apresentar tudo, que tem bastante coisa. Então, eu dei uma sequência simplesinha, 7 termos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15. Eu quero calcular o desvio mediano. O que é o desvio mediano? Tá? Eu dividi em tarefas, subtarefas para calcular o desvio mediano. Primeiro você calcula a mediana, tá? Desvio mediano tem a ver com mediana. Primeiro você calcula a mediana. Segundo, você calcula a sequência de desvios correspondentes à mediana e não à média. Cuidado! Desvios correspondentes à mediana que você acabou de calcular. Terceiro, você calcula a mediana dessa sequência. Tá? Lembra que tem que estar ordenado. Depois que você vai calcular os desvios, você tem que reordenar. Tá bom? Não esqueçam disso, na mediana vai ficar sem sentido. Tá bom? Então, mediana, calcula a sequência de desvios, aí está pressupondo que você colocou em ordem não decrescente esses desvios, e você calcula a mediana desses desvios. Tá? Esse que é o desvio mediano, tá? Que se baseia na mediana. Então, vamos lá, bem devagar. Primeira mediana, tem 7 termos. O termo do meio é o quarto termo. Então, o 7. Tá, mediana. Aí você vai calcular os desvios em relação a esse 7. Tá? Pessoal, são desvios absolutos, então não pode aparecer número negativo. Tudo positivo. Tá bom? Então vamos lá. 7 menos 2, 5. 7 menos 3, 4. 7 menos 5, 2. 7 menos 7, 0. Agora vai dar aquela invertida para permanecer positivo. 11 menos 7, 4. 13 menos 7, 6. 15 menos 7, 8. Beleza? Então eu tenho que ordenar isso aqui, senão não vai sair mediana. Então o menor é o 0, depois o 2, depois esses 2 4, depois o 5, depois o 6, depois o 8. Aqui já está ordenado. E finalmente o desvio mediano vai ser a mediana dessa sequência de desvios, que é o quarto termo, que por acaso é 4. Beleza? Tá? Professor, o que é normalizar? Normalizar tem 2 aspectos. Primeiro, transformar em uma medida sem unidade. Isso é uma normalização. Segundo, transformar uma medida que pode ser comparada ao número 1, comparada a uma unidade. Tá? Então, por exemplo, se isso aqui fossem... se fosse alguma medida física, por exemplo, medidas astronômicas, anos-luz, o desvio teria dado 4 anos-luz. Tem uma unidade, ano-luz, que é uma distância astronômica. É a distância que a luz percorre durante um ano. Ok? Muito bem. Eu vou introduzir uma medida normalizada. Normalizada. O desvio mediano normalizado. Por isso que tem esse Nzinho aqui, como tem no material de vocês, em que eu vou dividir o desvio em si pela mediana. Quando eu desvio, eu perco essa unidade. Esse ano-luz some. Porque eu estou dividindo ano-luz por ano-luz, some.
Mais do que isso, o número que sobra é um número sem unidade, é um número puro. O número que sobra ele é comparável à unidade, ele é comparável a 100%. Então, é conveniente. Então, medidas normalizadas são convenientes porque não tem unidade física e são comparáveis a uma unidade matemática, ou comparáveis a 100%. Tá bom? Então, nesse caso, qual foi o desvio mediano normalizado? 57,14%, aproximadamente. Beleza, pessoal? É grande? Se você observar essa sequência, os dados estão muito espalhados. Estão muito distantes entre si. Então, quase 60% de desvio normalizado é esperado. Tá? Uma coisa juntinha seria tipo abaixo de 20%, talvez abaixo de 15%. Então, isso aqui está bem grande. Então, esses dados são heterogêneos, como já vimos em aulas passadas. Esses dados são bem heterogêneos. Tá bom? Continuemos. Agora é hora de calcular o nosso desvio padrão, que dá um trabalhão, brincando. É a mesma sequência, gente. Eu dividi em 2 páginas para nos facilitar. Primeira coisa, calcula a média aritmética. Então, soma tudo e divide por 7. Dá 8. Esses cálculos do desvio padrão são bastante trabalhosos, precisam de calculadora. Eu, quando fiz um pouco de sorte, um pouco de projeto, acabaram dando vários números inteiros em lugares que nem eu esperava que dessem. Então, normalmente, a média aritmética vai ser um número todo quebrado, os desvios daí quebrados, a variância, desvio padrão, aí então tudo quebrado e daí vai. Então precisa de calculadora mesmo. Aqui eu dei um pouquinho de sorte e um pouquinho de projeto para facilitar a compreensão de vocês. Então a média aritmética dá 8. Eu preciso da sequência de desvios, tá? Só que aqui eu não preciso ordenar. Então vamos lá. 8 menos 2, 6. 8 menos 3, 5. 8 menos 5, 3. 8 menos 7, 1. E aqui a troca para continuar dando positivo. 11 menos 8, 3. 13 menos 8, 5. 15 menos 8, 7. Repara que aqui são desvios em relação à média aritmética. Diferente do anterior que a gente fez desvios em relação à mediana. Beleza, pessoal? Continuemos. Variância. Você vai calcular a média dos quadrados desses números. Tá? Por isso que se chama desvio quadrático médio. A gente viu desvio absoluto médio algumas aulas atrás, aqui é o desvio quadrático médio. Então, eu somo os quadrados desses desvios, divido por 7, vai dar a variância. Tá? Pode confiar, ou você pode confiar ou pode conferir, a gosto do freguês, somar isso tudo, dividir por 7, vai dar 22. Professor, o que é o desvio padrão? O desvio padrão, se você tem a variância, basta calcular sua raiz quadrada. Aí tem que ter a maquininha mesmo. Raiz quadrada de 22, aproximadamente 4,69. Também tem o desvio padrão normalizado, professor? Tem, também tem. É só pegá-lo e dividir pela média aritmética. Então, 4,69 dividido por 8. Dá 58,63%. Tá? Mesma ordem de grandeza, muito próximo. Esse e o anterior. São valores bem grandes. O espalhamento desses dados é impressionante. Estão muito espalhados. Né? A gente vai procurar simular outras condições nos próximos exercícios. Tá bom? Então, para calcular o desvio padrão, variância, desvio padrão normalizado. Precisa da média aritmética, velha companheira. Precisa da sequência de desvios absolutos, ou seja, não pode ter número negativo aqui, por isso eu faço aquela brincadeira de 8 menos 2, depois vira para ficar sempre positivo, não aparecer negativos a partir daqui. E você soma os quadrados desses desvios e divide pelo número deles. Ou seja, tira a média aritmética dos quadrados desses desvios absolutos. Isso é a variância. A sua raiz quadrada é o desvio padrão.
E se divido o desvio padrão pela média aritmética, eu tenho o desvio padrão normalizado. Tá bom? A variância é utilizada, tá, gente? Só que ela tem um problema adicional. Se isso aqui fosse, por exemplo, metro, a unidade da variância seria metro quadrado, enquanto o desvio padrão seria metro. Então é um pouco estranho às vezes, por causa disso, que a unidade não é a mesma dos dados. E sempre a que é preferível é a última, que não tem unidade e você sempre pode comparar com a unidade matemática, ou 100%. Tá legal, gente? Então, isso aqui foi basicamente para aprender a calcular o desvio mediano e a média aritmética. Eu posso falar um pouquinho da dificuldade. Calcular a mediana é fácil, calcular essa sequência aqui é fácil. Reordenar essa sequência para calcular a sua mediana, dependendo da quantidade de dados, dá um senhor trabalho. Você acaba tendo que recorrer a alguma planilha eletrônica, dependendo da quantidade de dados. O resto é fácil. Então, esse reordenar para calcular a mediana dos desvios, que é o desvio mediano, dá um trabalho. E aqui não aconteceu, mas os números quebrados na média aritmética, você calcula os desvios, tudo quebrado você vai levando ao quadrado, a variância é quebrada, tem que calcular a raiz quadrada e tal, então também tem as suas próprias dificuldades. Tá bom? A gente vai explorar isso também nas próximas aulas. De todo modo, obrigado pela atenção e a gente se fala.